Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. É muito importante esse acompanhamento, porque nós vamos reforçando nossos estudos e o meu objetivo é ler todo o Livro dos Espíritos. Então, às vezes, algumas leituras elas se tornam cansativas, por isso que eu estou fazendo pequenos vídeos, porque, na verdade, nós temos que ter uma leitura fidedigna. Então, para quem quiser acompanhar, para quem quiser conhecer também, e eu faço alguns comentários. Então, é importante esse estudo para compreendermos a finalidade da nossa existência terrena, por que estamos aqui, por que da dor, por que do sofrimento, por que dos nossos conflitos existenciais, compreendendo que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, vamos abordar agora o capítulo 4, princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida apropriada às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Então, vemos aqui esse princípio espiritual que começa nos seres inorgânicos, ou seja, nos minerais. Isso tudo é um princípio espiritual. Então, vamos aqui à questão número 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Então, nós vemos aí que nos corpos orgânicos já tem aquele princípio espiritual se movendo, vamos dizer assim. Então, ele dorme no mineral, acorda no vegetal, como diz Leon Denis. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, ele fala o seguinte: é o princípio inteligente, ao adentrar na matéria, ele é envolvido com uma tênue camada de fluido vital que vai conferir a ele esse movimento. Então, ele vai começar a estagiar nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino nominal, onde vai levar 1,5 bilhão de anos. Então, nós vemos que esse processo ele é muito lento. Então, vamos aqui para 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, é o que eu disse antes. Tem um agente organizador ali, que é o princípio espiritual. Esse agente sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, esse princípio espiritual que vai organizando tudo. Nós podemos ver no cristal, por exemplo, ele tem um processo de crescimento ali, de excreção. Então, nós vemos que tem um princípio ali se desenvolvendo. 64.
Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Vital é o que dá vitalidade. Então é um fluido vital, é aquilo que vai dar vitalidade. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Ou seja, esse fluido vital ele vai ser retirado desse laboratório do fluido cósmico. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio, que é o fluido cósmico. Então, para a gente entender, tudo é retirado desse laboratório. As aglomerações das moléculas, através desses elementos, eles são retirados também desse fluido cósmico. H2O, por exemplo, são moléculas de hidrogênio e oxigênio que vão formar a água ali. A 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta? Resposta: é essa a consequência que dissemos. Então vemos aí que tem toda aí um princípio vital que é retirado desse fluido cósmico para poder dar vitalidade. Por exemplo, um corpo, quando ele nasce, ele precisa desse fluido vital. Eu costumo dizer que é o gás. Então, quando um corpo ele morre, o gás acabou. Então, esse fluido vital ele se extinguiu. Então, ele não tem mais condições de ficar vivo. Assim também nos animais, nas plantas. Vamos aqui para a pergunta 65, a última. O princípio vital reside num corpo que conhecemos? Ele tem fonte no fluido universal, é o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, liame entre o espírito e a matéria. Então, essa fonte, que é esse fluido magnético, ele faz parte dessa animalização. Então, por exemplo, o perispírito, ele é um intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, ele que vai dar esse magnetismo, ele que vai propiciar essa animação juntamente com o fluido cósmico, esse fluido magnético para animar o corpo. Então, o espírito, ele não é nada, ele não consegue, por exemplo, animalizar um corpo sem esse intermediário que é o perispírito e sem esse fluido vital, esse fluido magnetizador, que ele vai dar essas condições para o corpo. Então, muito obrigada a todos. Se gostarem, compartilhem para que outras pessoas possam receber esses estudos. Muita paz.